vezes por semana, 100 horas. Uma vez. Pô, né? Cada vez por semana. Com qualidade. É uma métrica com qualidade é subjetivo, né? Eu fico pensando assim na teoria do contrato não cumprido frente às impossibilidades, né? Chikungunya. Pegou chikungunya. Vocês sabiam que a obrigação de fazer, quando impossível, se torna, converte em perdas e danos, né? Bom, claro. Deixa eu só me achar onde estou aqui. Esposa de Michele Borrado. Muito bem. Gente. Oi, prof. Foi na pandemia que nós tivemos uma oportunidade única de ter aulas com a professora Glícia. Todo mundo dentro de casa, trancado, e a professora Glícia, com as suas aulas sobre perícia, sobre alienação parental, foi o que salvou a sanidade mental da gente. Porque eu posso dizer para vocês que os ensinamentos da professora foram o divisor de águas para muita gente. Porque se antes a gente achava que sabia alguma coisa de alienação parental, hoje, depois das aulas, nós percebemos que nós não sabemos nada. E isso faz parte do conhecimento. Quando você estuda determinado assunto e que você chega num determinado ponto e fala, gente, eu não sei nada, por mais que você estudou, é porque você está no caminho certo. Porque você precisa estudar mais, mais e mais. E nós formamos um grupo chamado Família Glícia. E esse grupo discute todos os dias alienação parental. Eu não sei quem que tem mais primo no WhatsApp. Se estão os meus clientes no domingo, doutor, na porta de casa, ela não entregou, falta 5 minutos, ela não chegou, calma, vai chegar. Ou é um grupo de discussão, e em grupo de discussão a gente consegue ter coisas muito ricas. Porque nós debatemos o fenômeno em si, mas nós debatemos o ato, como que eu levo isso para o Poder Judiciário, como que nós vamos realizar a perícia, como que nós vamos fazer a capacitação. E muitas vezes nós nos encontramos em algumas situações que é compartilhado pelo grupo, situações que nós chamamos de impotência. A impotência, quando nós tratamos dos atos de alienação parental, esquece a síndrome, por gentileza, não quero entrar na palestra, só estou aqui fazendo a introdução, para que eu vou falar da cabeça, mas esquece a síndrome, porque a síndrome ela é polêmica. Existem grupos que dizem que não existe caráter científico, que a alienação parental ela permite a perpetuação da violência doméstica contra a mulher. Tudo isso nós estamos olhando. Tudo isso, quando nós debatemos a alienação parental, nós estamos olhando, mas não importa o nome que tenha, mudar de domicílio sem justificativa para fazer com que a criança não tenha convívio com determinado genitor, eu estou falando de homem e mulher, gente, me desculpa, mas é um ato que precisa ser tutelado. É um ato que precisa ser cuidado. Fazer uma falsa denúncia de abuso sexual. Quantos e quantos genitores e genitoras nós temos clientes mulheres e que o pai faz denúncia de abuso sexual para poder tirar da criança dela? Eu tenho casos assim. E o Poder Judiciário, com todo o seu olhar, com a sua cautela, qual que é a primeira coisa que faz? Proteja a criança, princípio da prioridade absoluta. Então, quando chega uma demanda para o magistrado, quando chega uma demanda para o promotor de justiça, que tem a obrigação legal de cuidar da criança, o promotor de justiça ele tem que promover o processo dizendo o seguinte, suspenda o convívio imediatamente até a gente averiguar. E essa averiguação, ela acaba passando muitas vezes
pelas dificuldades do sistema. O cobertor é muito curto. Quando eu cubro a cabeça, eu descubro os pés. O pessoal do psicossocial sabe muito bem o que eu estou falando. Quantas demandas tem? A magistrada disse, nós temos um volume de processos extremamente alto, porque do mesmo jeito que eu tenho a contratualização do direito, eu tenho também as demandas. O Poder Judiciário é onde ficam os restos do amor. E esses restos do amor, nós temos que entender que o ser humano ele é complexo demais para caber em suas caixinhas, e nós temos narcisistas, nós temos bipolares, nós temos todo mundo com as suas... E quem sofre são as crianças. Então, para falar sobre esse tema, que é um tema extremamente polêmico, que é um tema que precisa de debate, que é um tema que é onde eu digo que as pessoas que falam que são contra a lei da alienação, a maioria delas copiou um fake news vindo de um WhatsApp e nunca sentaram para estudar o tema. E eu tenho que fazer essa crítica, me permita, professora Grícia. Eu tenho que dizer que muitas pessoas compram uma ideia pronta porque todo mundo quer defender criança de um abusador, todo mundo quer defender a mulher da violência doméstica. Então, eu vendo esse pseudo discurso e falo, sou contra a lei da alienação parental. E aí eu vendo isso na internet porque isso é legal. Mas nós precisamos estar, como estamos aqui hoje, para discutir a raiz do problema. E se a lei ela precisa de aprimoramento, nós, IBDFAN, estamos aqui para construir este aprimoramento. A lei ela não pode ser utilizada como fator de violência, mas também ela não pode deixar de existir. Então, faço aqui menção à nossa programação. Tenho a honra de convidar duas grandes especialistas para abordar um tema extremamente sensível e de grandes impactos sociais. Doutora Grícia Brasil Online, direto aí do Rio. Eu vou ler rapidamente o currículo da professora Grícia Brasil. Não vou ler tudo, gente. É impossível ler todo o currículo da professora, porque é imenso. Então, eu quero convidar cada um de vocês para conhecer o curso dela. Eu quero convidar cada um de vocês, em vez de ler o currículo aqui, que ela é psicóloga forense nacional, com vasta experiência no atendimento e avaliação de dinâmicas familiares, psicóloga aposentada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora de extensão de menorização parental, no Governo Histórico do Ministério Público, eu não sei como ela arruma tempo, e ela é maratonista. Uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa. Gente, acesse o Instagram da professora, vocês vão ficar maravilhados. Que coisa fantástica. E a doutora Rosângela também, eu não vou ler profundamente o currículo da doutora Rosângela, porque também é intenso. Advogada, trabalha em Mato Grosso, especialista em direito civil, processo civil, especialista em direito de família e sucessões, membro do nosso IBDFAN, diretora do nosso observatório. Nós criamos o Observatório de Alienação Parental, ela é a nossa diretora, ela busca as jurisprudências, ela analisa o que está acontecendo em alienação parental. Capacitada, minha colega de família Glícia, no curso de alienação, fiz todos os cursos com a professora Glícia pela PUC do Rio de Janeiro, tá? Curso de extensão desvendando o rito processual das perícias psicológicas, bases científicas ministrado pela minha querida Bruna Barbieri Maquin, advogada sistêmica certificada em práticas de atendimento humanizado pelo modelo de gestão da advocacia sistêmica, formação em consultoria sistêmica, coach sistêmico e neurosemântica PNL. Doutora, realmente é um currículo imenso, uma profissional extremamente gabaritada e pedermana que merece toda a nossa consideração. Passo a palavra, então, para vocês e vamos lá. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui reunido com vocês. Vamos fazer uma troca, né, de conhecimentos. Uma honra poder estar aqui ao lado da minha professora. O que eu sei hoje de alienação parental, aprendi com a professora Gícia. É uma pessoa, assim, que admiro muito. E lá atrás, antes de eu conhecer ela, eu já vinha atuando na área de alienação parental.
Eu já tinha me identificado com isso muito antes. Só que foi na pandemia, quando o meu amigo Fabiano me falou do curso dela. Disse, Rosângela, você não pode perder. E realmente, fez toda a diferença. Toda a diferença, até como atuar como advogada. Embora a professora seja psicóloga, tem formação em direito, mas ela traz ali para nós não só o lado da psicologia, mas o lado ali também da advocacia. É um encantador, é muito, muito bom. Tô aqui era para falar de mim, já estou falando assim, já. Mas assim, antes de passar a palavra para a professora, para fazer os cumprimentos, eu só quero deixar aqui registrado para vocês que a alienação parental, ela não é um conceito abstrato. Não é apenas um artigo de lei ou um argumento processual. É uma realidade cruel que as nossas crianças vivem. E é sobre isso que nós vamos conversar. Professora? Boa noite a todos. O meu coração, se pudesse existir uma imagem para representar como eu estou aqui dentro, imagine vocês que essa imagem seria um coração, como a gente vê quando a gente faz um exame de imagem, o coração que fica bombando. Ele está bombeando sangue e muita emoção para todo o meu cérebro e transbordando de alegria, transbordando de gratidão, transbordando de alegria de estar vendo esse evento lindo, de nós estarmos aqui hoje reunidos, e estamos de lugares tão longe, mas eu me sinto tão perto de vocês. E eu vejo o quanto que tudo é feito com muito cuidado, né? Nós que trabalhamos com pessoas e que somos o sistema, eu sempre digo isso nas aulas, nós somos o sistema, nós precisamos fazer mais debates como esse, porque a gente se reconecta, a gente se encontra, a gente se amoriza, e tudo começa pelo afeto, gente. Tudo começa pelo afeto. O direito de família, ele começa pelo afeto. As mágoas, os rancores, os desamores, os desafetos, tudo isso é o que nos afeta. E afeto é tudo que afeta. Então, eu quero falar da minha gratidão e iniciar a nossa noite, iniciar a minha fala, cumprimentando o presidente da OAB, doutor Reginaldo Monteiro, da OAB Sinop, a doutora Luciene Ross, minha querida amiga, magistrada da Vara de Família daí de Sinop, que faz parte também do Família Glícia, que muito me honrou intervindo a fazer parte do nosso grupo. Doutor Tiago Henrique, promotor de justiça, bem-vindo, doutor, uma honra conhecê-lo, eu ouvi suas palavras e acho que, de fato, nós somos um sistema que precisamos trabalhar em diálogo o tempo todo, permanentemente. Doutor Glauber, defensor público. A Defensoria Pública é um órgão que eu tenho grande admiração. Eu, quando estudei para a carreira jurídica, cheguei a fazer concurso para a Defensoria Pública, porque tenho grande admiração por essa instituição. E tive a honra de ser professora da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, há 2 anos atrás, no curso de formação em depoimento especial. Quero cumprimentar as minhas colegas psicólogas e psicólogos e os assistentes sociais que fazem parte da equipe técnica da comarca de Sinop. E cumprimentar Marli, que preparou esse evento tão lindamente, tão carinhosamente, né? Que está tudo tão lindo. Rosângela, nossa colega Bedermana, que está comigo dividindo a mesa hoje. Quero também agradecer a generosidade e dizer, gente, da minha alegria em ter ao meu lado doutor Fabiano Rabanê e doutora Michele Borralho. Essas duas pessoinhas eu vejo como verdadeiros anjos na vida de muitas pessoas e foram anjos na minha vida. E por ocasião da pandemia, nós ficamos reunidos, confinados, as aulas eram para durar 8 horas e as aulas duravam quase que 10, 12 horas seguidamente. E durante a semana, o debate intenso, estudos aprofundados, fizemos mais de 200 horas de estudo em alienação parental, com módulos e debates. Tivemos encontro presencial no Rio de Janeiro, e foram eles, ao lado de tantos outros, incluindo os membros da família Glícia, que me seguraram quando faleceu minha mãe na pandemia. Então, a minha sanidade se deve a esse grupo e a minha alegria em continuar, e a minha coragem, talvez seja essa palavra, em continuar falando desse tema tão delicado,
desse tema que gera tanta discussão, que gera tanto rancor e que gera tanta discórdia. Talvez o que me mova seja exatamente a presença tão amorosa dessas pessoas, que confiaram e confiam no meu trabalho e que se tornaram verdadeiros amigos. Hoje eu os tenho como amigos, Fabiano e Michele. E eu quero continuar caminhando ao lado de vocês. Muito, muito obrigada por hoje, tá? E por todas as vezes que estivemos juntos e que estaremos juntos. Tá bem? Pessoal, muito obrigada, muito obrigada. Bom, gente, é o seguinte, olha, eu vou falar brevemente de por que que eu cheguei até aqui. Eu acho que tudo começou na infância. Meus pais se separaram, eu fui uma filha mais velha, de uma família de 3 filhas, e que sempre participei muito dos conflitos dos meus pais, né? Eu ficava escutando conversa atrás da porta, eu ficava prestando atenção neles, eu era muito tímida, muito calada, e eu prestava muita atenção em tudo que acontecia na casa, mas eu não falava para ninguém. Eu nunca falei para ninguém. Eu não tinha psicólogo naquela época, eu conversava comigo mesma. E teve uma passagem da minha vida que foi um tanto traumática, muito violenta, que eu faço análise, e hoje eu falo na minha análise, e hoje eu vou falar pela primeira vez para vocês, porque eu estou sentindo vontade de falar. Foi uma certa vez que o meu pai era advogado na região, eu sou de Itaperuna, uma cidade que fica no noroeste fluminense, aqui no estado do Rio. E o meu pai, uma certa vez, ele era advogado e ele tinha processos nas comarcas contíguas. Então, ele ia 2 ou 3 vezes da semana, na parte da noite, nessas comarcas, trabalhar em processos de parceria com outros colegas. E eu ia acompanhando o meu pai. Eu era interessada, eu lia os processos também, eu ajudava ele a fazer resumos. Eu sempre fui professorinha desde pequena, filha de pai e mãe professores também. E numa das vezes que meu pai estava a caminho de uma comarca perto da minha cidade de Itaperuna, o meu pai parou para tomar café num bar. Ele sempre fazia isso, ele parava para tomar café e em frente a esse bar tinha uma banca de jornal. E ele comprava revistinha, o que eu chamo de revistinha, gibi, Cebolinha, Mônica, de Patinhas, aquelas coisas. Eu ia lendo com lanterna na estrada e assim nós chegávamos até o nosso destino. Numa dessas vezes eu reparei que o meu pai ficou de dentro do bar gesticulando para uma pessoa. E eu olhei para o lado de lá da rua, essa pessoa era uma mulher muito bonita, e eu notei claramente que ali tudo fez sentido para mim. Aquela mulher para quem meu pai estava gesticulando era uma namorada dele. E aí eu fiquei muito assustada, porque eles riam, eles gesticulavam, ela dava tchau, depois ela pegou um pano, sacudiu um pano, não entendi bem, ela morava num sobrado. E aí, em seguida, quando nós entramos no carro, eu fiquei calada, eu tinha 10 anos de idade nessa época. Meu pai pegou a saída da cidade para pegar a estrada, e aí em seguida ele fez o retorno, ele voltou. Ele voltou em direção à minha casa e ele falou assim: Minha filha, eu vou te levar para casa. E eu perguntei: Por quê, pai? Ele falou: Porque você está com dor de barriga. Eu não tive coragem de dizer para o meu pai que eu não estava com dor de barriga, que eu sabia o motivo pelo qual ele estava me deixando em casa, que era para se encontrar com a amante. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe abriu a porta e falou: Mas o que que houve? O que que aconteceu que vocês voltaram? Meu pai falou: Eu trouxe a Glícia de volta porque ela se queixou de dor de barriga. E eu não falei com a minha mãe que eu sabia o motivo pelo qual o meu pai me deixou em casa. Gente, isso aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Somente 40 anos depois eu consegui falar sobre isso na minha terapia. Porque durante 40 anos eu sofri essa dor calada. Essa situação que é de grande violência. Alguém dizer que você está sentindo algo que você não está. E você não ter coragem para desmentir. Isso que a pessoa que é a figura de referência e de proteção para você falou a seu respeito. E mais, eu também não tive coragem de contar para minha mãe, porque eu tive medo dos meus pais brigarem. Isso também é algo que me marcou muito ao longo da vida, o quanto que eu fui uma figura intermediária do conflito. E é isso que o filho de pais separados faz o tempo todo. Ele não quer ver os pais brigando. Então ele mente, ele omite, ele
se abstém de dizer o que pensa, o que sente, muitas vezes para não ter conflito. E ao longo de 26 anos, enquanto psicóloga do Poder Judiciário do Estado do Rio, eu, enquanto perito do juízo de família, comarca da capital, comarca com 18 juízes, a comarca mais volumosa, eu apresentava por mês de 30 a 40 laudos mês, ao longo de 26 anos. Eu aprendi observando as crianças, escutando crianças e adolescentes diariamente, que esse sentimento é muito comum. E qual é o sentimento? O medo de que os pais venham a brigar, então a criança passa a mentir, a omitir, a manipular, que a criança não quer conflito. E o que também é muito comum, os pais fazerem violências em face dos seus filhos sem se darem conta de que aquilo foi extremamente dolorido, violento para o filho. Então, gente, quando eu entrei para o Poder Judiciário através de concurso público, eu sou do primeiro concurso do Tribunal de Justiça do Rio, e eu me deparei, um ano após eu ter entrado, com um processo envolvendo um pai que sofria uma situação de estar sendo acusado de abuso sexual, e a menina, filha dele, que quando eu fui entrevistá-la, ela acreditava ter sido vítima do abuso, e aí o histórico desse processo era, ela quando tinha, o casal se separou quando a criança tinha 1 ano de idade. O casal fez um acordo e a criança ficou convivendo os finais de semana alternados na casa do pai, que residia na época na casa da avó paterna. A mãe se casou novamente quando a menina tinha 3 anos de idade. E aí, em seguida, a menina foi para terapia. E em seguida, apareceu a acusação de abuso. Supostamente, a menina teria dito para a psicóloga na terapia que o pai abusava dela nos finais de semana, onde ela ia ver o pai, conviver com o pai. E o que ela dizia para a psicóloga era que o pai colocava ela para desfilar para ele, pode ser sério. que o pai, atos de voyeurismo, né? Que o pai. Tá dando para ouvir o que eu estou falando? Tá dando? Sim, tudo bem, tá tudo certo. É porque eu acho que esse negócio do celular que falou sozinho, isso aqui é maluco, né, gente? Inteligência artificial. Exato, exato. Então, ela dizia que o pai colocava ela para desfilar para ele, ela dizia que o pai tinha tocado nas partes íntimas de uma forma com más intenções, de uma forma lascívia. Ela contou para a mãe também que o pai massageava as partes íntimas dela, e ela contou para a mãe que o pai dava banho nela e pedia para ela tocar o corpo dele. Bom, essa mãe, paralelo a essa notícia de abuso sexual que surgiu, supostamente a criança contou para a psicóloga e a psicóloga procurou a mãe para falar sobre isso, ela entrou na ação na vara de adoção, da vara da infância, pedindo adoção pelo padrasto. E aí, imediatamente, o convívio com esse pai foi suspenso, o pai teve que ficar foragido porque o juiz pediu um mandado de prisão em flagrante, porque a menina tinha uma hiperemia nas partes íntimas. Hiperemia é sinônimo de inchaço com vermelhidão, né? E aí tinha a prova do ML, que era uma vagina infantil hiperemiada, que é o nome que se dá. E em seguida, o pai foi foragido, era funcionário público, até que ele conseguiu um habeas corpus para retornar à vida sem convívio com a filha. Durante 7 anos foram feitas 11 avaliações psicológicas e sociais com essa criança, avaliação psiquiátrica, avaliação pediátrica. E ficou comprovado que houve ali um grande mal-entendido. Que o pai sempre foi muito amoroso com a menina, que o pai vestia roupinha assim e colocava ela para desfilar para ele, mas não com lascívia. Ele era um pai que gostava de fotografias e de filmar, então ele tinha muitas fotos e filmes da menina andando pela casa da avó e dando beijo para a vovó, dá beijo para a vovó, e ela dava beijinho, ela rodopiava com a roupinha nova. Ele admitiu, sim, que ele passava pomada nas partes íntimas da filha, porque a filha nasceu com uma síndrome chamada vagina colada, síndrome da vagina colada. E que, por recomendação do pediatra e da mãe, ele, todas as vezes que a filha fosse para casa dele, teria que passar a pomadinha na vagina da filha, diferente de fazer massagem. Ele admitiu que tomava banho com a filha,
mas que não era uma coisa lúdica, natural, que tinha um patinho que acendia. Ele tinha fotos, inclusive, da menina na banheira. Ele dava banho na filha, ele do lado de fora de sunga. Tem, inclusive, uma foto, a menina pequenininha, a avó tirou foto dele dando banho na filha, fazendo espuminha na cabecinha da filha dentro da banheirinha. E o pai agachado, sentado de perna de índio, do lado de fora da banheira. Então, eles tomavam banho juntos, eles interagiam durante o banho da filha, mas não era da forma como a menina supostamente contou. E, enfim. Tem uma outra questão que a menina dizia, que o pai dava beijo de língua na filha. E aí o pai admitiu em juízo, confessou que ele dava, assim, um beijo na boca da filha. E ficou todo mundo muito assustado, e ele falou, Excelência, eu e a mãe da nossa filha, desde o primeiro dia de vida dela, nós sempre demos bitoca. E o nome que nós damos a isso é bitoca, é o beijinho, famoso estalinho. Eu nunca imaginei que isso fosse algo de errado, desde que essa conversa passou a existir. Eu nunca dei um beijo de língua na minha filha. Eu sempre dei bitoca, assim como a mãe dela sempre deu bitocas, bitocas. Isso era algo normal entre nós. E isso tem a ver com o que o doutor Fabiano estava falando das famílias, né? Das novas formas de família, de nós pensarmos a família enquanto uma célula, que cada um de nós tem as suas crenças, os seus valores. E é claro que existe um código do socialmente aceitável, mas existem características que nós peritos e nós profissionais precisamos ter muito cuidado para não julgarmos, para não invadirmos a esfera da escolha de uma família, de como quer funcionar. Exemplo, eu, enquanto psicóloga, não gosto de criança dormir na cama dos pais. Eu acho isso ruim para a criança. Eu atendo pais que o filho tem 10 anos de idade e o filho ainda dorme e os pais falam que não tem nenhum problema, porque eles não fazem sexo de forma animal, eles não fazem sexo selvagem, a criança nunca escutou nem viu nada. Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque como eu mesma vivenciei, as crianças veem e ouvem coisas que não querem ver nem ouvir, mas fingem que não veem, fingem que não ouvem, para não ter conflito, porque tem medo de confrontar pai e mãe. Então, eu não gosto de algumas práticas, mas eu não posso condenar, porque essa família optou por ter essa prática. E ok, se a família coloca a criança na cama, claro que se a criança não presencia, e até então não tem prova, beleza. Então é sobre isso. Esse fenômeno que eu comecei a estudar e a entender melhor, e por que que essa menina acreditava que foi vítima, por que que essa menina tinha tanta raiva, e por que que o juiz de família, então, uma vez que o juiz da infância declarou a alienação parental no ano de 2008, numa sentença de 36 páginas, o tribunal confirmou com trânsito em julgado, por que que essa menina, então, 7 anos depois, acreditava que tinha sido vítima de abuso, apesar de ela vê os filmes, os vídeos, as fotos, as imagens daquele pai cuidadoso, daquele pai que cuidava dela, daquele pai que dava banho, daquele pai que botava ela para desfilar com um vestidinho, daquele pai amoroso. E isso são as falsas memórias que se formam em razão de tantas coisas que são ditas para a criança que ela passa a acreditar. O cérebro da criança passa a ter uma representação mental, ela começa a enxergar aquilo que ela escuta, né? E é assim que se forma a percepção. E a alienação parental, gente, ela é um fenômeno totalmente ligado ao nosso cérebro. A alienação parental, ela é um fenômeno psicológico, porque ela começa no cérebro. Ela tem a ver com a formação, com a impressão que a criança forma do mundo e das pessoas. Ela tem a ver com a percepção que a criança tem sobre quem é o pai dela e sobre quem é a mãe dela. Tem a ver com o afeto que se forma a partir de algo que ela fica sabendo. Ela ficou sabendo que durante a infância o pai cuidou dela. O pai levava ela para passear e dar água de coco, era um pai presente, era um pai que presenteava, e era um pai que tirava fotos e que cuidou. E ela, então, essas percepções vão formando a cabecinha dela. Mas ela também escutou coisas que esse pai que botava ela para desfilar e dava bitoca, não era bem assim. Era um beijo de língua, era um banho com lascívia, era um desfile com a roupinha nova que era com intenção de ele se gratificar sexualmente, como se ele fosse um voyeur. E a partir dessas percepções, a criança vai formando uma imagem, uma imago a respeito das figuras parentais.
E o que que é a alienação? A alienação é um estado de debilidade, é um estado de desconhecimento da realidade. A criança está débil. Ela está débil da realidade, ela está alienada parentalmente. E o parenting, originariamente, não é só pai e mãe, é família, são parentes. Então, aquela criança alienada é uma criança que desconhece. Desconhece a figura que foi alienada dela. E aí nós precisamos de começar a nossa conversa, vou passar a bola para a doutora Rosângela e a gente vai fazer um bate-bola. Mas eu vou falar até aqui. A alienação que interessa ao Poder Judiciário é aquela que é feita com má fé. Porque existe um estar débil que não tem má fé. Natural da vida. Natural da vida. Exemplo. Um casal que teve uma relação esporádica, a mulher ficou grávida, se mudou, comunicou ao pai biológico, né, a esse parceiro, olha, estou grávida e vou ter esse filho, quero criar meu filho. E ele falou, beleza, vou reconhecer, vou pagar alimentos, vou, enfim, vou arcar com minhas obrigações materiais minimamente, mas não tem interesse em conviver. E a mãe fala, também não tem interesse que você conviva. O que eu quero é ser mãe. Meu projeto é ser mãe. E essa criança é criada sem o convívio desse pai. Foi um combinado desse casal, não tem má fé. A mãe não afastou o pai de má fé e nem o pai abandonou a criança de má fé. Foi um trato, foi um combinado, o que significa que lá na frente nenhum dos dois pode arguir. Nem ele pode dizer que foi alienado pela mãe, nem a mãe pode dizer que ele abandonou a filha. Então, o que eu quero dizer é que o Poder Judiciário tem que prestar atenção nessa intenção por detrás das questões, por detrás dos fatos que se apresentam, porque isso importa muito. Isso importa muito. Para nós, peritos, isso é um divisor de águas. Então, o legislador falou de ato. Ato que os pais praticam. Os atos de alienação são aqueles atos de má-fé praticados que são sempre dolosos, com o fim de gerar prejuízo no vínculo ou repúdio, a recusa da criança. Então, para nós, é importante distinguir que se tem ou não uma fé. Para nós peritos, e para o juiz e promotor também, na hora de fixar uma multa, na hora de aplicar as medidas protetivas. E sempre nos preocupando, sempre voltando o nosso olhar para a questão do desenvolvimento psicológico dessa criança. O que a lei quis, quando trouxe o ato, foi evitar, foi ser pedagógica, proibir que pai e mãe ou qualquer pessoa que cuide de uma criança praticasse qualquer ato que gerasse dificuldade para a criança conviver com a família dela. Isso está no artigo 227 da Constituição. Mas esse debate da lei, eu também entendo assim, é um debate que foi muito fomentado pela má redação da lei. Porque a lei, ela fala de uma forma muito punitiva, a lei fala muito dos atos que os pais praticam, mas a lei em nenhum momento fala no que a criança sente, no que a criança apresenta, qual é o sofrimento dessa criança. Nesse cala-boca, que pai ou mãe dão para essa criança no intuito de que ela não possa amar o lado de lá. E isso é o fenômeno que nós precisamos falar sobre ele, continuar estudando sobre ele. Ele existe, ele é um fato, ele é cultural, ele se apresenta mais em algumas realidades do que em outras, e ele precisa de técnica. Enquanto o Poder Judiciário continuar tratando o fenômeno psicológico da alienação parental como uma coisa qualquer, como uma picuinha de casal, eu, eu, eu vejo que nós estamos pecando muito, que nós não estamos cumprindo o nosso dever de cidadania e o nosso papel constitucional de zelar pela proteção integral de uma criança. Essa lógica do Poder Judiciário de que o casal deve decidir o que é melhor para si é uma lógica boa para quando não tem má fé por parte de ninguém. Pois quando tem má fé, o Poder Judiciário tem que ser firme, muito, muito firme, dando limites para aquele ou aqueles que usam o filho para seus ganhos pessoais. E aqui eu já passo a palavra para minha colega para a gente poder dialogar sobre isso. Doutora Rosângela,
na sua prática, né? Na sua experiência como advogada familiarista, como é que a senhora percebe essa questão da alienação parental e qual foi assim o caso mais emblemático? Fala para a gente assim rapidamente o caso mais emblemático e que te fez talvez procurar se aprofundar nesse tema. É, por incrível que pareça, as pessoas podem até imaginar que a história que a senhora acabou de contar é o caso real, e as pessoas podem até pensar que não ocorre com tanta frequência, né? Mas ocorre. E foi justamente um caso muito, muito parecido com o que a professora acabou de narrar, foi o que transformou minha trajetória profissional. Mais ou menos em meados de 2014, eu estava saindo eu atuei por longos anos na área criminal, fui reconhecida em Cuiabá como criminalista, mas eu não estava mais satisfeita, não era aquilo que eu queria para mim. Estava em busca de uma nova especialidade dentro do direito, porque sempre amei trabalhar, amei advogar, sempre. Então, estava todo de forma generalista. E mais ou menos em meados de 2014, eu recebi o telefonema de um amigo pedindo que eu fosse atender o sócio dele na delegacia, justamente por ter essa memória Rosângela, advogada criminalista. E eu falei, o que aconteceu? Ele está sendo acusado de abusar sexualmente da filha. Eu falei, não, eu não vou, esse tipo de crime eu não vou. Não, você conhece ele, é o fulano, assim, assim. Ah, realmente eu conheço. Eu falei, mas eu não vou. Passou um tempinho, mais outra pessoa me liga, porque realmente era uma pessoa ali do meio de conflito. Acabei indo. E cheguei lá, me deparei com um homem chorando, desesperado, negando que nunca tinha feito aquilo com a filha. Começamos a conversar e ele foi me contando como foi o processo de divórcio, como foi o processo de convivência com os filhos, e todo esse litígio, e, enfim, muitas coisas do que ele estava sendo acusado. Ele falou, não, aconteceu, mas não como está aí. Exatamente como a professora falou, até parece que seria combinado, mas não foi combinado nessa sala. Então, assim, era uma menina na pré-adolescência, o pai abraçava ela, abraça para que ela sentia, ela tinha a sensação que o pai ia tocar no seio dela. Ele nunca, jamais. Enfim, muitas coisas aconteceram. Na época eu não conhecia a alienação parental lá em 2014. Nem sabia o que era, vou ser bem sincera para vocês. Fiz a primeira defesa ali, o professor conseguiu o habeas corpus dele, daí comecei a trabalhar tinha ação de destituição de poder familiar, e foi para fazer essa defesa da destituição do poder familiar, estudando muito, que eu me deparei com a alienação parental. E aí eu vi que só a lei, só as nossas doutrinas, para mim não eram o suficiente. Eu fui buscar onde? Na psicologia jurídica. E foi aonde eu aprendi, conheci o que era falsa memória. Foram anos trabalhando nesse processo, anos dessa filha afastada desse pai, porque como a professora bem disse, a doutora e os doutores aí sabem, acusou uma criança, a primeira atitude afasta, afasta do suposto abusador, e tá certo, tem que afastar mesmo, a gente não sabe a verdade, até que se prove o contrário. Só que foram anos, e foi quebrado o vínculo. Nós tivemos sucesso em todos os processos, em primeira e segunda instância. E eu entrei, aí foi a minha primeira relação parental, foi aí também, professora, lá em 2014. E tivemos sucesso nas três ações, na ação penal, na ação de destituição de poder familiar e na ação de alienação parental. E foi um caso assim, que me marcou muito, porque foi meu primeiro caso, e foi onde eu vi ali que uma criança estava sendo manipulada. Um homem estava, né, estava desvastado, separado da filha, eu vi um familiar quebrado. E foi com a perícia. Foi com a perícia psicológica. Nós temos uma excelente profissional em Cuiabá, uma perita capacitada. Já lá atrás, ela já era capacitada em alienação parental, lá desde 2014. E foi através dessa perícia que conseguimos provar a inculpação de falsa memória.
Então, este foi, assim, foi o caso que me marcou. Depois dele, eu tive outros, tantos outros, mas esse é o que vai ficar na memória, porque foi, assim, a virada, né? Onde foi eu encontrei o meu propósito ali. Eu me identifiquei, eu queria ajudar aquela família de alguma forma, aquela criança, e restaurar aquele vínculo com aquele pai que foi quebrado. Mas, infelizmente, esse vínculo não foi restaurado. Não foi. Hoje eles têm contato, mas assim, não foi. E é isso que eu queria até. A senhora fez duas perguntas, né, professora? A segunda, qual foi? No primeiro caso aqui. Eu queria até. Não me respondeu as duas perguntas. Então, aí eu queria até te devolver justamente por isso. Nós provamos a inocência dele por um laudo pericial de uma perita capacitada. Mas o vínculo não foi possível reconstruir. Então, assim, agora te pergunto como psicóloga, né? Como que a falsa memória, a ligação dela aí com a alienação parental, a relação da invocação de falsa memória com a alienação parental, e como reconstruir esse vínculo? O que a senhora pode contribuir para nós com essas questões? Muito obrigada, doutora Rosângela. Parabéns pelo trabalho. A gente, quando te escuta, entende a força e a potência de um trabalho técnico bem feito, a força e a potência da mulher, né? E com esse olhar sensível da mulher e esse olhar detalhista, né? Próprio das mulheres. Então, eu vejo assim, uma advocacia feminina muito forte. E você, neste momento, representa essa advocacia. Então, através de você, eu saúdo todas as advogadas aí presentes, porque as pessoas, inclusive, por conta desse tema, pensam que eu sou uma mulher misógina, uma mulher que não valoriza as outras mulheres. E eu acho até engraçado quando falam isso, porque eu sou filha de uma família de mulheres. A minha família é uma família formada por mulheres fortes, mulheres trabalhadoras, mulheres que muitas delas sustentam as suas casas, enfim, de mulheres admiráveis. É, e eu sou uma professora que vibro muito pelas minhas alunas mulheres, quando eu vejo elas crescendo, prosperando, fazendo coisas, mudando. Quantas magistradas eu já tive a honra de ser professora, né? Aí do Mato Grosso eu tive a doutora Saskia, a doutora Ângela Gimenez, que são queridas e são capacitadíssimas, né? A nossa doutora também, a doutora Luciene, que também foi minha aluna. Então, assim, eu vejo essa potência, e talvez nós precisamos mesmo de unir forças, né, enquanto mulheres, para poder mudarmos, porque cabe a nós também, né, essa tarefa. Existe um mito muito entranhado no Poder Judiciário, que é um mito de conservadorismo. Eu acho que isso tem a ver com a questão histórica. Nós importamos de Portugal as nossas leis, de achar que as mães são melhores cuidadoras que os homens, né? E mudar esse chip é muito difícil. É muito difícil. Então, é muito complicado quando você percebe que tem uma perversão sendo feita numa família por uma mãe. E é difícil você convencer um juiz, um promotor, que isso é possível e que precisa afastar dessa mãe. E que não se trata de um debate de gênero, se trata de um debate da ótica protetiva, né, relacionada à criança. E aí nós precisamos de um judiciário com coragem, de um judiciário que tenha. Quando nós falamos desse tema, alienação parental e falsas memórias, nós precisamos de um judiciário que separe o joio do trigo, que pegue um processo e que leia esse processo e que possa entender melhor sobre isso. As falsas memórias são um fenômeno muito grave que afetam a formação psicológica de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa acredite em coisas que não aconteceram, ou acredite em coisas que até aconteceram, mas não da forma como a criança se recorda. Exemplo, a menina que eu dei, exemplo, a criança que você falou. A menina que eu dei, o pai passava a mão na vagina da filha fazendo massagem, mas não de forma com lascívia. Era por higiene, por ato de cuidado, porque ela tinha uma síndrome que precisava de ser massageada, para que a vulva descolasse, senão a menina tinha infecção urinária de repetição. Então, as falsas memórias, elas
elas acabam gerando para a criança, quando a criança ouve muita história distorcida da realidade, ela acaba virando uma verdade. A neurociência explica isso. As falsas memórias, elas são explicadas cientificamente, sob a ótica da neurociência. De tanto ouvir uma história, a criança passa a ter uma representação mental daquela história e passa a acreditar naquilo. E aí está o desafio, nisso consiste o desafio do Poder Judiciário. O que fazer quando uma criança já está tão deturpada na cabecinha dela que ela não quer conviver com alguém porque ela acredita que aquela pessoa é ruim, porque ela acredita que aquela pessoa fez coisas ruins com ela e não aprova dessas coisas ruins. E aí eu vou chamar a atenção para uma questão que eu repiso, escrevi sobre isso, dou aula sobre isso, e é um tema que me encanta, que é a psicologia do testemunho. Gente, ouvir crianças é uma coisa extremamente delicada e perigosa. Uma decisão baseada tão somente em relato de criança e de adolescente, em meio a uma lógica de adversariedade, que é um processo de família, é uma decisão de alto risco. Tem que haver um crivo dessa fala. Tem que haver uma interpretação da fala. Não é razoável que a criança diga algo e, baseado no que a criança disse, a decisão seja tomada. Exemplo, a criança disse que não quer ir. Tá, já entendi. A criança não quer. Mas vamos entender o que aconteceu antes. Por que ela não quer? O que gerou essa recusa? O que gerou esse sentimento? E tem que investigar. E tem que ir puxando o passado. A criança viu briga entre os pais? A criança acha que se ela for, vai perder o amor de quem cuida dela? A criança tem uma ameaça imaginária de ser rejeitada ou de ser punida por quem cuida dela? A criança tem saudade do quartinho dela, das coisinhas dela, da roupa de cama, do travesseiro, dos objetos pessoais? Tudo isso pode ter acontecido. E nada disso é um motivo justo e legítimo para que não haja um convívio. Então, o juiz tem que obrigar. Obrigar a criança, mas não é chamando a criança e botando o dedo em riste na mão da criança. É chamando quem cuida dela. Olha, está aprovado aqui que não tem nada que contraindique o convívio. A saudade que a criança sente é normal, o medo que a criança sente de quando voltar você não está mais lá é normal, a, a vontade de falar ao telefone é normal, esse estranhamento de não pertencimento ao lado de lá que a criança sente também é normal, mas tudo isso precisa de tempo para se tornar normal, natural, natural para a criança. Então, a gente vai implementar um convívio com acompanhamento da equipe, ou se a família puder pagar um psicólogo particular, o juiz pode, recomendar que se procure um psicólogo, pode até colocar no processo, não há nenhuma vedação sobre isso, e essa retomada do convívio se dará através de um profissional, que vai ajudar essa família a retomar essa convivência. Ah, Gleice, você está falando de uma realidade muito privilegiada, só para quem pode pagar. Sim, estou falando de uma realidade de quem pode pagar. E quem não pode pagar? Tem as oficinas dentro dos tribunais. A equipe técnica tem que criar grupos, tem que orientar esses pais. Uma decisão que eu gosto muito, que funciona muito, e eu aprendi isso aqui trabalhando, é uma decisão em que o juiz determina um convívio, e esse convívio, paralelo ao convívio que se dá fora do tribunal, é um convívio acompanhado pela equipe quinzenalmente. Isso tem um nome, gente. Eu aprendi isso com o professor Alexandre Câmara. O professor desembargador Alexandre Câmara, ele foi meu orientador na minha monografia de especialização em processo civil. Eu fiz na escola de magistratura. E é o prefaciador desse livro aqui, Perícias Psicológicas e Psiquiátricas. O professor, ele me ensinou, e a gente já até teve um debate sobre isso, que o que é chamado processo estrutural. Processo civil estrutural é aquele processo onde o juiz dá uma decisão, observa o que acontece a partir daí, e em seguida chama o feito à ordem para dar uma nova decisão, observar o que acontece a partir daí, e em seguida chama o feito à ordem, e ele vai fazendo assim. Ele vai acompanhando o desdobramento da decisão. Isso se chama processo estrutural, da ótica do processo civil. Isso tem nome, inclusive, isso é uma técnica processual. E quando eu aprendi isso, eu abri um universo na minha cabeça, porque eu falei assim, bom, isso que a gente faz, que eu fazia intuitivamente, sugerindo aos juízes que eu pudesse acompanhar a retomada, já tem nome, isso já existe.
E aí a gente tem que ir acompanhando e informando. E o que é muito importante nesse processo de retomada, de reconstrução desse vínculo? Que haja transparência com a criança. Olha, você está aqui porque tem uma decisão judicial que ficou claro que não tem nada de errado entre você e seu pai. Houve um grande mal-entendido. É necessário que tenha as astrentes, as multas, para o caso de descumprimento da decisão. Uma das grandes falhas do Poder Judiciário, no meu entender, e eu me coloco, faço a minha meia-culpa, porque eu fiz parte desse sistema durante 26 anos, é você acreditar nas pessoas numa certa boa-fé, uma certa ingenuidade. Gente, eu aprendi a ter malícia atendendo as pessoas que descumpriam as decisões judiciais. E tá assim de gente, olha. As pessoas que não cumprem decisão judicial precisam de regras e leis claras e de juiz firme, de promotor firme. Sob pena dessa pessoa passar a ser a própria lei da casa, ser a própria lei da criança. E isso é muito ruim para uma família. A criança precisa respeitar as regras, mas ela só vai conseguir respeitar as regras se o adulto que cuida dela também respeitar as regras. E esse adulto só vai respeitar as regras se tiver alguém acima dele que imponha as regras e fiscalize o cumprimento dessas regras. Eu atendi ao longo de anos pessoas que eu aprendi a identificar como sendo pessoas com dificuldade de aceitar ordens e limites, que davam ordens para o lado de lá, dizendo como que o filho quer que o filho seja criado. Tem pessoas que colocam na petição assim, no dia tal, que é o seu dia de conviver com o seu filho, terá festinha na escola, eu vou passar aí para pegar e levá-lo. Porque você não conhece o grupo da escola, quem conhece sou eu, então eu vou buscar. Gente, o juiz precisa multar essa pessoa e advertir. Isso é ato atentatório contra o amor. Isso é ato atentatório contra o direito de convivência da criança. O que o pai ou mãe vai fazer com a criança no dia que é o direito deles conviverem é problema dessa família. Ninguém pode ser tão impetuoso assim e dar as regras do jogo unilateralmente. Isso é muito ruim para a criança. Então, a forma que nós temos é um trabalho intenso, permanente, com acompanhamento técnico, ou pela equipe do tribunal, ou por alguma equipe conveniada de prefeitura, de órgãos públicos, alguma ONG conveniada, e aí o psicólogo, o promotor pode formar a sua equipe, a defensoria pode formar a sua equipe, o juiz pode formar a sua equipe. Pode formar, inclusive, uma equipe pro bono. Pessoas que têm interesse em atuar como auxiliares do juízo e que aceitam fazer pro bono, que não vão cobrar, mas se capacitaram e têm vontade de ajudar. Isso é muito importante. E aí o que acontece? A equipe vai orientando a família paralela à fiscalização, e qualquer descumprimento é informado. E prontamente é penalizado com advertência, com multa, incluindo a ameaça de inversão da guarda. Observação. Quando eu falo isso, as pessoas falam, ameaça de perder guarda, isso é um absurdo. Não, não tem nada de absurdo. A ameaça, ela é um instrumento intimidatório importante para que essa pessoa que não cumpre regras internalize o limite. Então, não é um instrumento punitivo, ela é protetivo da criança. E é sobre isso que a gente precisa pensar, porque às vezes o juiz pensa, o doutor também, vejo isso muito. Eu sou tutora da Escola Nacional de Magistrados e do Ministério Público também. Então, eu dou aula para os promotores e para os magistrados que dizem assim para mim: mas como é que eu vou impor que uma criança vá? Como é que eu vou contrariar? A criança disse que não quer. Gente, a gente precisa investigar esse dizer. O que está por detrás disso? Será que ela estava livre para declarar? Será que no momento em que ela declarou, ela estava em condições de discernimento? Ela estava entendendo o que ela estava falando? Será que no momento em que ela falou que alguém fez algo de ruim com ela, ela tinha entendimento de que aquilo é uma coisa perigosa e pode gerar até a prisão da outra pessoa? Porque a criança, ela não tem conhecimento muitas vezes do que ela está falando. Então, o segredo, existe uma forma, um remédio para essas situações de falsas memórias, descumprimentos e retomada de vínculo. Tratamento psicológico, acompanhamento psicológico paralelo a juiz e promotor firmes, diligentes, que prontamente fiscalizam, multam e deem limites. Essa é a minha experiência. Legal. Aniversário, mencionou sobre a advertência, né? E eu quero trazer aqui
a experiência como advogado. Porque nós, assim, muitos advogados pensam que é só procuração, procuração, procuração e ficar enchendo o judiciário, como a doutora disse aqui no início. E quero compartilhar até um caso que aconteceu recente. Eu estou atuando no processo de regulamentação de vaga e convivência, processo bem conflituoso, e a mãe pediu medida protetiva por violência psicológica do pai, aquela confusão que você já conhece. O que aconteceu? Comemoração do Dia dos Pais na escolinha da criança. O pai não podia se aproximar da mãe. O pai, a festa era de quê? Do pai. O pai foi lá, o filhinho pequenininho, participava do piquenique, das coisas que tinha lá. A mãe chegou, a mãe chegou, desqualificou o pai perante todos os outros pais, xingou, arrumou uma confusão, pegou o filho e levou embora, fez, foi assim, um transtorno na escola. Como advogado, o que eu poderia ter feito? Proposto uma nova ação, muitos fariam isso, né? Eu imagino. Eu pensei que, não, eu vou pedir para o juiz advertir ela. O que ela fez, se não parar, pode vir ser uma alienação parental no futuro. E dentro do processo de regulamentação de vaga e convivência, eu mencionei, só narrando o que aconteceu, apresentando as provas que eu tinha do fato, e pedi para o magistrado advertir essa genitora para que esses atos, para que isso não viesse no futuro se tornar uma alienação parental, para que ela já parasse ali, porque senão começa a fomentar, né? E a magistrada que estava conduzindo o processo acatou meu pedido. Fez uma audiência de advertência, doutora. Foi linda a audiência. Até o advogado da mãe, ele ficou assim, até o próprio advogado da genitora advertiu ela também e deu bronca nela. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Essa mãe começou a se comportar. E aí nós evitamos uma nova ação e o principal, nós preservamos a saúde mental da criança. Então, pegar ali na raiz, a advertência, professora, eu vejo que a gente não precisa ser só lá no final. Pelo contrário, no início, nós advogados, como a doutora Emanuele falou na palestra dela, somos os primeiros juízes da causa. Então, cabe a nós aí tentar prevenir que muitas coisas aconteçam e chegam no judiciário. Eu já tive situações do pai chegar me relatando alguns atos que eu percebi que não chegava ainda a ser alienação parental, estava naquela fase de hostilidade, mas que se não tivesse um freio, poderia as coisas se complicar. Eu fiz uma notificação extrajudicial para a mãe colocando que era alienação parental, se as atitudes dela continuassem daquela forma, as consequências que isso poderia ter. E essa mãe se mudou também o comportamento dela. Então, como advogados, nós temos que ter essa sensibilidade e olhar assim um todo a família. E não ficar. Eu sempre digo que nós temos o poder de construir e de destruir laços afetivos. Né? Então, eu penso que nós podemos sim ser um instrumento de evitar novos litígios, novos conflitos e conscientizar os nossos clientes. Porque muitas pessoas chegam até mim que nem sabem o que é alienação parental. E começam a falar o que está acontecendo, o que está acontecendo lá na casa, e como que está o filho. Já tive mães que chegam falando do pai falando da mãe. E se não é que uma conduta nossa, desse olhar do todo, desse cuidado da família, a gente vai estar sempre, como diz ali, jogando gasolina no fogo, né? Vai estar aumentando. Então, nós temos que ter muito esse cuidado de prevenir também e orientar nossos clientes a respeito da alienação parental e não só isso, né? Conciliar o máximo que puder conciliar possível, eu entendo que é melhor. E eu peguei esse gancho justamente porque a senhora falou da advertência, foi onde que me veio aí, que é possível resolver antes da situação se agravar. Sim, sim. E outra coisa também, só complementando aqui,
de orientação dos clientes. A senhora também falou de que quando vai entrevistar uma criança, que tem que buscar a fundo por que que ela não quer ir com o pai. Investigar, né? Vocês, psicólogos. E nós, advogados, também temos que fazer essa investigação quando o cliente chega até nós, antes mesmo de levar para o judiciário. Como que era a sua relação com o seu filho antes da separação? É importante a gente também ter esse conhecimento, como que está o comportamento da genitora ou do genitor após a separação em relação ao filho. Nós, advogados, também temos que fazer essa investigação ali com o nosso cliente para filtrar também o que realmente está acontecendo e até onde nós podemos ir, se realmente temos que propor uma ação ou não, né? Então, cabe a nós fazermos as perguntas também para os clientes. E muitas vezes, doutora, muitas não, acho que 100%, eu encaminho meus clientes para o acompanhamento psicológico. Se não está levando a criança, peço para levar a criança. Quando eu vejo que é uma situação aí que envolve violência doméstica, até peço para ele, falo, se você não for fazer acompanhamento psicológico, eu não vou continuar te atendendo, porque a gente precisa ajudar de alguma forma, né? E como foi dito, né, doutora Rosângela, essa é a importância de todos nós dentro do sistema. Eu, quando comecei a atuar como psicóloga, do tribunal, comecei a estudar uma autora que eu gosto muito, que é a psicanalista Françoise Doutor. E a psicanalista Françoise Doutor trabalhou durante 30 anos com crianças filhas de pais separados na França. E ela tem um livro onde ela fala, num dos livros, da importância do juiz conversar com a criança, do juiz conversar com a família. Que o juiz, ele é uma figura simbólica muito importante e tem essa função pedagógica, né? Eu comecei a ler a Françoise e comecei a pedir para os juízes conversarem com as crianças. Mas eles diziam assim, Glícia, eu não sei conversar, você já conversou, para que que quer que eu converse também? Aí eu dizia assim, eu posso estar junto, mas a criança precisa ver que existe um juiz. O juiz é uma pessoa e que o juiz se importa. E o pai e a mãe dela vai ser dito na frente dela, olha, que se um de vocês fizer mal para o filho de vocês, eu, enquanto juiz, enquanto juíza, tomarei providências. Não vou aceitar que nenhum de vocês faça nenhum tipo de mal para essa criança, porque eu estou presente aqui. Essa figura do juiz e essa fala simbólica do juiz, no sentido de que ele também tem uma função pedagógica e fiscalizatória, é essencial. Muitos conflitos de família que se arrastam por muitos anos, quando eu vou avaliar, o que eu vejo é que falta essa presença do juiz. Nunca foi feita uma audiência. Os processos ficam indo e vindo com excesso de petições, excesso de queixas e reclamações, mas o juiz não olhou na cara das pessoas, o promotor ainda não conhece aquela família. Os advogados se perdem no meio das acusações. Muitos advogados se perdem. E se perdem por causa do ego, se perdem por causa da vontade de ganhar, se perdem por causa da sua própria ferida, enquanto criança, que projeta na dor do cliente e fica brigando por causa daquilo. A história que eu contei para vocês, da minha realidade, se eu não fizesse análise, se eu não tomasse consciência do quanto isso afetou a minha escolha profissional, inclusive, eu seria uma profissional que projetaria isso em todas as pessoas, em todo mundo. E eu entendo que eu tenho que estar em alerta o tempo inteiro enquanto eu trabalho, porque o que é meu, eu tenho que tratar na minha terapia, e o que é do outro, eu tenho que escutar, eu tenho que estar pronto para ouvir. Então, nós precisamos de ter essa visão, né, da importância de cada um de nós nesse sistema. E que essa questão da alienação parental, ela é um fenômeno que existe, ela é um fenômeno que faz muito mal para uma família, ela é um fenômeno que requer um judiciário preparado, potente, e que dê limites a quem pratica coisas ruins, e precisa das equipes também serem capacitadas. Precisa das equipes fazerem cursos de formação, os tribunais oferecerem cursos de capacitação para que os peritos, psicólogos e assistentes sociais possam identificar o que é uma alienação parental e o que são atos naturais da vida. Isso tem um nome, para a doutrina isso se chama ambiente familiar hostil. O ambiente familiar hostil é um ambiente onde pai e mãe estão brigando
mas que isso não tem tanta seriedade, não tem tanta gravidade. É natural do pós-divórcio, é natural quando os pais não confiam entre si, e inclusive pode acontecer enquanto os pais estão casados. A criança está inserida ali, mas ainda não virou uma alienação parental, é só uma guerra. Aí a criança começa a apresentar um conflito de lealdade. Mas há sinais e características e sinais diagnósticos que nós chamamos de diagnóstico diferencial que diferencia. O que que é uma ansiedade de separação? O que que é um conflito de lealdade? O que que é um apego patológico de uma alienação parental? Tecnicamente, tem diferença. Cada coisa tem diferença. E quando nós estudamos aquilo que o doutor Fabiano falou, quando nós estudamos esse fenômeno, nós aprendemos que cada dia a gente sabe menos, porque você começa a ler e a refletir e a pensar que isso está interligado com muitas coisas e que, tecnicamente, ele se enquadra no fenômeno das coações. Se nós fôssemos tecnicamente enquadrar o fenômeno da alienação parental perante a lei, perante o Código Civil, está lá naquela parte da coação, do vício da fala, e que retira a validade de uma declaração. Ou seja, uma criança que está sendo vítima de um processo de alienação, a fala dela não é válida, porque ela está sob coação. E aí você começa a fazer link com um monte de coisas do direito e da vida, né? Porque ela está desconhecida, ela não está livre para declarar, ela não conhece a realidade como um todo, ela tem uma percepção distorcida. Então é isso, né? Eu convido a todos a estudarem sobre esse tema. Eu tenho na PUC-Rio cursos de formação em alienação parental e em perícias também psicológicas. Inclusive estão abertas as inscrições para o curso de perícia que vai ser mês que vem. É dois cursos que eu criei agora. Vai começar em abril, vai ter uma em abril e outro em maio. E também eu convido vocês a conhecerem os livros. Eu tenho 3 livros desses temas que eu falo muito, que eu gosto. Tem um livro de psicologia jurídica que está agora no prelo para o lançamento da terceira edição, onde tem um artigo novo sobre recusa de criança no tribunal. Olha que coisa linda. Tem esse livro de escuta de criança no tribunal, onde eu falo de todas as formas de escuta, a depoimento especial, audiências tradicionais, a escuta na forma do artigo 699 do CPC, que é a escuta com o especialista, e as perícias, é uma outra forma de escutar, e esse livro aqui, que é sobre perícias, que nada mais é do que os estudos técnicos, né? Isso que as equipes chamam de relatório, na verdade, o nome correto tecnicamente é laudo, e tem uma forma própria de ser feita, e tem direito de o advogado apresentar quesitos, e tem direito de contestar esse documento. Então, tradicionalmente, nós, equipe técnica, trabalhávamos com um relatório, porque não existiam psicólogos no quadro dos tribunais, né, e nem assistentes sociais no quadro. Mas essa realidade mudou e, felizmente, hoje nós estamos trazendo técnica e ciência para dentro do processo. Porque não pode um processo de família ter achismo. Não pode eu dizer que eu acho que a guarda tem que ficar com o Rabanedo ou que eu acho que a guarda tem que ficar com a Michelle. Eu não acho nada. Do ponto de vista técnico, as pesquisas, isso que essa criança apresenta de comportamento A, B e C, se enquadra nesse conceito. Nesse conceito, as pesquisas indicam que é importante o aumento do convívio com a outra pessoa. Desta forma, sugere-se aumento do tempo de convívio, sugere-se advertência, sugere-se obrigação de não fazer. Exemplo, se a mãe que faz alienação, o pai vai buscar a criança na porta da casa dela e a criança dá um show, a criança não vai, então inverte a obrigação. Ela passa a ser responsável por levar a criança na casa do pai sob pena de multa. Então, se o filho disser para ela, não quero ir, e essa mãe disser, não vou obrigar, ela vai ter que aprender a funcionar diferente. O judiciário tem que ensinar para ela. A senhora tem que levar, porque a senhora é a guardiã, a senhora é a cuidadora. Eu sou a lei, eu disse que isso é a lei e a senhora tem que cumprir a lei. Então, não tem que dar direito dessa criança dizer não quero ir. Claro, obviamente, após ter sido feita uma ampla investigação sobre os motivos dessa recusa, e já a equipe concluiu que não há motivo legítimo, que os motivos são banais, né? Ou que são motivos fruto de má fé, como, por exemplo, de uma alienação parental. Nesse caso, o juiz tem que impor. E é sobre isso, esse livro fala um pouco sobre isso, de como nós fazemos essas perícias. E assim, não, eu também tenho um livro
Esqueci de trazer, vocês acreditam? Eu lembrei quando eu estava passando por Mutum. Não tenho tantos livros como professora, mas nessa minha experiência, nesse contato, tanto com pais, com mães, com crianças, a pandemia também me despertou a escrever um e-book para orientar os pais. Era para orientar meus clientes. Eu comecei distribuindo de forma gratuita, porque eu percebia que as pessoas não sabiam o que era alienação parental. Então, assim, no meu livro, eu nem não fico me adentrando a questão técnica da lei. Eu venho falando de uma forma que é para o público leigo. E depois eu acabei transformando ele em livro mesmo. Hoje ele também tem o formato Kindle, é uma alienação parental. O nome do livro é Alienação Parental, uma batalha difícil, mas não impossível de vencer. Quem sabe daqui a uns anos eu tenho tantos livros quanto a senhora. Mas Você é maravilhosa, você é maravilhosa. Eu estou aqui babando, babando. Amei. Muito. dedicação. E assim, para finalizar, né, já estamos caminhando para o final, eu quero deixar a mensagem aqui que nós, advogados, né, estamos aqui na Casa dos Advogados, que a nossa missão é muito importante. E cabe a nós, como eu já disse agora há pouco, a instruir, cabe a nós a orientar nossos clientes. Nós somos os primeiros juízes da causa. Então, assim, que tenhamos mais empatia, que sabemos, passamos a ouvir melhor nossos clientes. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Então, que possamos ouvir melhor e compreender realmente qual é a dor, o que está por trás dessa dor, o que está por trás desse conflito. Porque, como a professora disse, os processos vão enchendo de petição, é um jogo de disputa que acaba sendo até de advogado, de tanta petição, 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 que o juiz acaba nem lendo. Então, eu faço bem que não lê, eu fiquei cansada. Eu já cheguei em casos uma magistrada falando assim para mim, doutora, meu Deus, fez tanta petição, vocês não me deixam decidir. Então, assim, a gente tem esse cuidado, porque no processo de família, quem atua na área familiarista, não existe um ganhador, só existe um perdedor, que é a criança. Então, nós temos que ter esse olhar atento para a criança. Não é o pai ou a mãe que vai ganhar. É a criança, independente de qual deles ganhar, é a criança que vai perder. Então, assim, só queria deixar essa mensagem para que todos vocês, né, e que possamos continuar assim, com esse olhar para a criança. Quando a gente está dependendo ali de um pai, o nosso cliente por trás é a criança. Se eu estou dependendo de uma mãe, o cliente que está por trás é a criança. Então, que fica essa mensagem aí de a gente ter um olhar especial para a criança. Doutora, obrigada. Eu queria só dar uma última palavrinha, se eu puder, que é o seguinte: na pandemia, na turma do Fabiano e da Michele, nós criamos uma campanha, né? Após uma aula que eu dei, eu lancei uma campanha que era hashtag Me Deixa Ser Eu. Hashtag Me Deixa Ser Eu Me Deixa Ser Eu é uma fala de uma criança. Um dia, trabalhando no tribunal, eu estava até tarde, trabalhando, atendendo muito, e aí eu vi várias crianças, vários lamentos, várias queixas. As crianças me contam que elas não podem falar, as crianças me contam que elas não podem falar porque têm medo de falar, elas contam isso para mim, contam, me contavam, né, enquanto perita. E eu tinha que achar uma forma de escrever isso no processo sem colocar elas em risco, porque se eu conto isso no processo e a pessoa que cuida delas as pune, eu estarei colocando as crianças em risco. E eu ia, batia na porta do gabinete e pedia socorro. Como é que eu vou escrever isso para poder ter o contraditório e, de alguma forma, a criança, ao mesmo tempo, estar protegida? E eu sempre tive esse diálogo muito aberto, direto com juízes e promotores com quem eu trabalhei ao longo dos anos. Acho que isso é muito importante. A equipe não pode trabalhar fechada numa sala, a equipe tem que dialogar, né, com o juiz e o promotor. E aí, quando eu uma vez estava lá e eu tive esse brainstorm, eu falei assim, tudo que uma criança, se eu pudesse resumir, o que que uma criança que está aqui dentro desse lugar tão cinzento, essa instituição tão pesada, essa instituição cheia de mágoa, de dor, no meio do pregão, naquela época era presencial,
vara tal, comarca tal, né? Audiência tal, a criança sentada no corredor esperando, né? No meio daquele monte de advogado passando, aquele monte de gente nervosa, gente saindo da audiência chorando. Fórum não é lugar para criança, né? E aquilo sempre me apavorou. Aí eu pensei assim, tudo que uma criança quer, em meio a uma guerra entre os pais, é que ela possa ser ela, é que ela possa se expressar, falar realmente o que ela sente, sem ter medo nem do pai, nem da mãe, nem de ser punida, nem de ser deixada de amar, é, e de poder falar sem que as coisas que ela fale sejam usadas no processo. A criança vai na casa do pai final de semana, tira-se um monte de foto, vai tudo para dentro do processo. Aí a criança tirou foto, que tá brincando na piscina, que tá no churrasco, que tá gostando. Aí se a mãe não gosta disso, briga com ela. A criança está na casa da mãe, a mãe coloca ela na aula de karatê e a mãe leva no karatê e posta no Facebook que tá no karatê. Na semana seguinte o pai entra dizendo que não quer que faça karatê, porque o pai é faixa preta de judô e quer que o filho faça judô como ele, não pode fazer karatê. E a criança é punida. Então, tira a criança do karatê, porque o pai não quer. Gente, é uma loucura, a criança fica torturada. Então, hashtag me deixa ser eu. É isso. Se nós pudermos exercer isso, se nós pudermos ser instrumentos para que uma criança possa ser ela, sem ter medo de ser punida, e se caso alguém faça alguma coisa com ela, o juiz intervenha rapidamente, nós estaremos cumprindo a nossa função nesse lugar que nós ocupamos, seja psicólogo, assistente social, juiz, promotor, advogado, advogada, tá? Muito obrigada, muito obrigada, OAB Sinop, muito obrigada, IBDFAM Mato Grosso, muito obrigada, Rabaneda, muito obrigada, Michele, muito obrigada, Rosângela e todos vocês por esse carinho, tá bom?